Davi, Yeshua, 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 o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, estrela da manhã, raiz de Davi, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Ressurgiu como um leão, ressurgiu como um leão, e faz a terra tremer. Ressurgiu como um leão. Nós te adoramos porque tu veio como um cordeiro, morreu como um cordeiro, mas tu ressuscitou como leão da tribo de Judá. Ressurgiu como um leão, ressurgiu como um leão, ressurgiu como um leão, faz a terra tremer, faz a terra tremer, faz a terra tremer, faz a terra tremer. Irmão, posso falar uma coisa para você? Vem queimar. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Se você não está dobrando teu joelho hoje, naquele glorioso dia você vai ter que dobrar. Só que o joelho que se dobra hoje, se dobra porque foi comprado. O joelho que se dobrará amanhã será aquele joelho que vai se dobrar desesperado, angustiado, porque o Senhor já voltou. Ok? Então você tem a oportunidade e a dignidade hoje de dobrar o seu joelho agora, de ter uma vida prostrada diante do Senhor agora. Porque quando Ele voltar não dá tempo de se prostrar. Ele vai vir como um ladrão da noite. Sabe o que significa vir como um ladrão da noite? Não vai dar tempo de você pensar em se converter, em mudar aquilo que precisa ser mudado agora, irmão. Não vai dar tempo de mudar na última hora, em fazer na última hora o que você deveria estar fazendo agora. Não deixe para fazer amanhã aquilo que Deus está te pedindo hoje, porque se você deixar para amanhã, pode ser que amanhã seja muito tarde. Pode ser que amanhã Ele volte nas nuvens e você tenha perdido a tua oportunidade de ter feito a vontade dEle agora. Meu irmão, você não tem 100% de garantia da tua salvação, porque na primeira vinda de Jesus, Jesus veio para te restaurar. E se você não está passando pelo processo de restauração, é muito provável que no último dia, quando Ele voltar para buscar, Ele não te leve. Ok? Não venha com hipergraça para o meu lado. Não venha com calvinismo para o meu lado. Uma vez salvo, salvo, sempre salvo, irmão. A tua salvação corre risco de vida. Tudo depende do que, como você está vivendo e o que você está fazendo com aquilo que Ele te deu. Presta atenção, salvação não é a linha de chegada, é a linha de largada. Se você não entendeu que a salvação é o princípio, você não vai usufruir daquilo que é o final. Se você não compreender que Yeshua, Ele é o Alfa, você não compreende que Ele é o Ômega. Se você não consegue compreender o princípio das coisas, você não consegue usufruir do fim das coisas. Se você não se permite ser moldado por aquilo que Ele fez na cruz, então você não tem direito de usufruir da eternidade com Ele na sua segunda volta. Certo pregador diz, Spurgeon, para ser bem específico: a graça que não muda você também não te salva, irmão. A graça que não muda você não te salva, porque você foi comprado, lavado e remido para que você pudesse agora ter uma oportunidade de optar e decidir por Cristo todos os dias da sua vida até que Ele volte. É uma oportunidade, é uma carta, é um talão de cheque assinado em branco. Você que sabe o que você faz e aonde você gasta ele. Ou você gasta ele para o Senhor, ou você gasta ele para a tua própria vida.
Mas eu vou dizer uma coisa para você: os céus vão se abrir, Ele descerá nas suas nuvens em glória, os anjos vão separar de um lado um tipo de gente, do outro lado um tipo de gente. Mateus capítulo 7 respalda um tipo de gente que vai estar do outro lado, dizendo: Senhor, mas eu fiz em teu nome. Senhor, mas eu fui para a igreja de vez em quando. Senhor, mas eu cultuei o Senhor. Senhor, mas eu até dizimei por um ano. Senhor, eu até fiz algumas coisas. Ele vai dizer: cara, você não foi constante, você não teve intimidade comigo, e por isso afastai-vos de mim, todos vós que praticam iniquidade. Irmão, iniquidade vem de Nico, vem do ímpio. Quem é ímpio, pastor? Ímpio não é aquele que está lá fora praticando iniquidade. Ímpio só pode ser aquele que pratica iniquidade, aquele que conhece a justiça. Porque quem não conhece justiça não pratica iniquidade. Mas quem conhece a justiça e pratica iniquidade se torna ímpio. Por quê? Porque impiedade é você conhecer a justiça e não andar no padrão dela. Impiedade não é a pessoa que está lá fora que não conhece Jesus. Não, aquele que está lá fora é gentil. Ímpio é você quando está do lado de dentro, ouvindo a palavra, sabendo o que tem que fazer, mas não está fazendo. Por isso, irmão, ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente se converter. Ainda dá tempo da gente se tornar, ser reformado pelo Espírito Santo de Deus. Ainda dá tempo do Espírito Santo fazer os últimos ajustes no vestido da noiva. Ei! Ainda dá tempo do Espírito Santo retocar um pouco da maquiagem da noiva para que ela possa entrar. Ainda dá tempo, meu irmão, da noiva passar por um trabalho de estética espiritual, porque a palavra do Senhor diz que a noiva, ela não tem ruga, ela não tem mancha nem mácula. Ainda dá tempo de você ir para o spa de Deus. Ainda dá tempo de você ir. Ainda dá tempo de Deus arrancar as rugas espirituais da sua vida. Porque se Deus encontrar a ruga em você, você não faz parte da noiva. Você não é noiva. A noiva não tem ruga. A noiva não tem mancha na pele. A noiva não tem mácula. A noiva não tem feridas. A noiva está curada. Amém? Quem está feliz com Jesus? Que bom. Irmãos, eu estou com grande expectativa nos próximos anos. Eu falava com os meninos ali atrás, enquanto a gente tinha um tempo de consagração. Eu falei para eles: já percebeu que Deus, Ele não trabalha com o fim? Ele não está preocupado com o fim das coisas. Deus está preocupado com o começo das coisas. Você percebe que Deus, Ele não destrói a terra. Deus, Ele restaura a terra através de Noé. O trabalho de Deus nunca foi destruir aquilo que Ele criou, mas restaurar aquilo que Ele criou e que o homem destruiu. Aí você percebe que Jesus vem, e você percebe que Apocalipse também não está falando de um fim, mas está falando de um começo. E aí você percebe que tudo que Deus está liberando agora, nesses últimos 3 meses, para nós entrarmos, entendermos, para podermos usufruir nos próximos 10 anos, não tem a ver com o fim dessa década que passou e que está terminando, mas tem a ver com um novo começo. Deus não está pautado no fim. A Bíblia fala que até o fim anuncia, o começo anuncia todas as coisas que o Senhor faz. Tudo. Porque o fim de Deus não é o fim, é o começo. Deus anuncia, a Bíblia diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Por que Deus anuncia o fim desde o princípio? Porque o foco de Deus não é o fim, mas é o começo de novas coisas. É por isso que João viu novos céus, nova terra. Deus está trabalhando para a restauração de todas as coisas, e principalmente da sua noiva, da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos. Então eu estou muito empolgado. Estou com grandes expectativas para os próximos 10 anos. Por quê? Porque Deus não está preocupado com o fim. Nós temos que terminar bem. Noé precisou terminar bem, ou seja, dentro de uma arca. Noé teve que gastar os últimos 120 anos da vida dele, antes do dilúvio, construindo uma estrutura capaz de suportar as demandas do fim dos tempos, naquela época. E hoje, pastor, hoje nós estamos aqui, trabalhando em uma construção, para que nós possamos construir um entendimento que seja capaz de suportar as demandas dos fins desses tempos, desse cosmos. Entende? Então
Então não tem a ver com Deus da vitória para você, irmão, não tem a ver com você não ser jogado na cova dos leões. Tem a ver com que você ser jogado nas covas dos leões, mas os leões não comer você. Não tem a ver, meu irmão, com Deus não permitir você ir para a fornalha. Tem a ver com Deus permitir você ir para a fornalha, mas Deus está com você na fornalha. Entende? O que define, meu irmão, se o leão vai comer eu e você dentro da cova, é o que está cheirando a mim na sua vida. Entende? Leão se alimenta do que, irmão? A Bíblia fala que o leão está ao nosso redor procurando quem ele possa tragar, ou seja, comer. O que está cheirando mais em você? Sabe por que os leões não comeram Daniel dentro da cova, dentro da caverna? Porque ele cheirava legumes, irmão, ele não cheirava carne. Como assim, pastor? Ele cheirava aquilo que tinha no jardim. Ele cheirava aquilo que Adão também comeu. Por quê? Porque aquilo que você se alimenta é aquilo que exala de você. Então é muito importante a gente entender que algumas coisas precisam mudar nesses dias, para que os nossos próximos 10 anos sejam tremendos e maravilhosos. Agora presta atenção nisso, olha para o pastor. Os próximos 10 anos poderão ser os mais maravilhosos da sua vida, os 10 anos de mais glória de Deus sobre a sua vida, mas também pode ser os 10 anos de terrível tormenta sobre a sua vida. Tudo depende, sabe do que, irmão? Não da tua expectativa. Porque o que é expectativa, pastor? Eu fui ministrado pelo Senhor ontem. Deus falou comigo: você está com expectativa? Eu falei: estou com expectativa. Ele falou: filho, só que expectativa não é suficiente. Eu falei: por quê? Ele falou: porque expectativa fala daquilo que você espera de mim. Ele falou assim: só que expectativa não é suficiente. Você precisa ter uma perspectiva também correta. O que é perspectiva? Qual é o ângulo que está me permitindo enxergar o que Deus está fazendo e está para fazer? Qual é a vontade dele? Então você ter uma grande expectativa do que Deus vai fazer, você pode gerar ela dentro do teu coração. Só que se a palavra não te ajudar a ter uma perspectiva, você vai se frustrar, porque não adianta você botar a expectativa no cara certo, mas com a perspectiva errada. Ou seja, se você está vendo Deus do teu jeito, o que Deus vai fazer do teu jeito, pode ser que você se frustre. Mas se você tiver uma perspectiva correta das coisas de Deus, se você conseguir ver no ângulo correto, no foco correto, aí você vai conseguir entender. Se você olhar para Daniel, você fala: meu Deus, Daniel viveu coisas maravilhosas, mas viveu na Babilônia. Se você olhar para José, 14 anos antes de José se tornar governador, ele teve um sonho. E dentro desses 14 anos ele passou por coisas muito difíceis, coisas muito complicadas, totalmente desfavoráveis àquilo que Deus tinha falado para ele. Mas quando Deus deu um sonho para ele, Deus colocou nele o quê? Uma expectativa daquilo que Deus ia fazer através dele. Só que no meio do caminho ele teve que ter um encontro com a perspectiva. Por quê? Porque ele precisou entender que tudo aquilo que ele passou fazia parte do plano original de Deus, para que ele chegasse aonde ele deveria chegar. Então, perspectiva é mais importante do que expectativa. Por quê? Porque a expectativa, se não tiver perspectiva, ela pode ser frustrada. Uau! Vou repetir para você. Expectativa sem perspectiva pode frustrar você. Você pode... Essa semana passada, alguém postou na internet, alguém que a gente conhece, de próximo da gente, dizendo o seguinte: ela está com a filha dela internada no hospital, com pneumonia, com problema de respiratório. E ela começou a postar na internet e dizer: olha, porque eu oro, Deus esqueceu de mim. Já fez essa oração? Deus esqueceu de mim. Sabe por que você fez essa oração? Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não quer saber de mim. Porque você estava com a expectativa em Deus, você estava com a expectativa na pessoa certa. Só que você estava com a perspectiva errada. Você estava olhando do teu jeito, do jeito humano. A perspectiva humana precisa ser mudada nesses dias. Se a palavra não trabalhar em você, a tua perspectiva de Deus sempre será a perspectiva humana. Você sempre vai ver Deus de baixo e nunca de cima. E existe um grande problema em ver Deus sempre de baixo e não de cima. Por quê? Porque você vai tentar entender Deus sempre com coisas humanas. E Deus não pode ser compreendido com fatores humanos. Deus precisa ser compreendido com coisas e fatores celestiais. Então, se você não tiver uma perspectiva, ainda que você tenha uma grande expectativa do que Deus vai fazer,
quando as circunstâncias forem contrárias e adversas àquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, você vai se frustrar, você vai sair da igreja, vai desviar, vai aborrecer, vai murmurar, vai virar um crente mimimi, crente Nutella. Mas se você tiver uma perspectiva daquilo que Deus vai fazer, quando as adversidades vierem, você vai passar pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Porque você sabe quem você crê. Então, as adversidades vão vir, elas precisam vir, porque se não tiver adversidade, Deus não molda o teu caráter, Deus não molda a tua personalidade, Deus não molda o teu interior. Então as adversidades precisam vir. Para quê? Para que você possa chegar onde Deus tem para você. E isso é expectativa. Mas se você não souber que toda adversidade procede e vem de Deus, olha que interessante Jó. Jó tinha uma expectativa em Deus, mas não tinha uma perspectiva. Por quê? Porque ele achava que conhecia Deus. Depois de todo o processo que Jó teve, de tudo que Jó perdeu tudo, menos a mulher. Quando chega em Jó 41, versículo de número 5, se eu não me engano, ele vai dizer: antes os meus olhos conheciam o Senhor, antes eu conhecia o Senhor somente, mas agora, entende? Você precisa entender que a perspectiva é mais importante que a expectativa, porque você pode se frustrar na expectativa se a tua perspectiva de Deus estiver errada, se o foco não estiver ajustado, se o ângulo não for o ângulo correto, porque dependendo do ângulo, o negócio não fica tão bom, irmão. Se eu botar essa câmera para filmar ali no canto, ele vai dar um outro ângulo, ele vai mostrar essa porta que eu não quero que mostre as pessoas passando por ela. Então, para ter um ângulo perfeito, e pegue somente aquilo que precisa ser necessário pegar, então tem que estar de frente comigo. Perspectiva é mais importante que a expectativa, mas os dois caminham junto. Então, eu estou com grande expectativa nos próximos 10 anos. Eu sei que o que Deus vai fazer será maravilhoso, mas pode ser que as adversidades no meio venham provar essa minha expectativa. Mas se eu tiver com a perspectiva correta, eu sei que tudo que vier virá com um propósito de me fazer chegar aonde Deus prometeu que eu ia chegar. Posso falar uma coisa para você? Bote toda a expectativa tua no Senhor, mas nesses últimos 3 meses, permita Deus ajeitar e ajustar o teu foco e o teu ângulo de visão. Somente a palavra. Por que, pastor, somente a palavra? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Pés falam de lugar onde você vai chegar, e caminho também fala de onde você vai chegar. Você não pode andar vendo de uma forma errada, porque senão no meio do caminho você vai tropeçar. Então permita que a palavra nesses dias ajuste a tua visão. Tem muita coisa que Deus falou que vai fazer na tua vida que Ele não fez ainda. É porque Ele ainda não, você ainda não permitiu que Ele ajuste a tua visão. Não, mas Deus falou que eu sou isso, Deus falou que eu vou fazer isso, Deus falou que eu vou ser aquilo. Sim, Deus falou, e para todo mundo aqui, Deus tem uma promessa poderosa. E promessa não fala de coisas, mas de lugares que nós vamos chegar. Você vai chegar em lugares tremendos, maravilhosos de Deus, mas você só não vai chegar lá se você não permitir no meio do caminho Deus colocar os olhos dele em você, fazer você enxergar do jeito que Ele enxerga. Você vai precisar enxergar do jeito de Deus, irmão. Tá bom? Você vai precisar enxergar do jeito de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Nós estamos numa sequência de palavras aí proféticas e de ensino. E essas palavras, elas estão definindo e elas estão dando um prumo pra gente. Posso falar uma coisa? Essas palavras dos últimos 3 meses servem como um farol de referência para que nós possamos entrar nos próximos 10 anos pelo menos enxergando um pouco daquilo que precisa ser enxergado. Você não precisa ter clareza de tudo, irmão. Sabe o que é revelação? Filipenses capítulo 3. Revelação é luz de Deus sobre a ação dele para nós. Toda a vontade de Deus é a ação de Deus para o homem, é a revelação. Então, revelação é a ação de Deus revelada. O que é revelar? É trazer luz. Então nós precisamos ter luz, irmão. Quanto mais luz no ambiente, melhor é a captação da imagem daquilo, melhor é o entendimento que nós temos daquilo que está no ambiente. Quanto mais luz tiver no ambiente, melhor
melhor será a perspectiva daquilo que nós vamos ter, daquilo que está naquele ambiente. Então nós precisamos urgentemente deixar Deus mexer, sabe? Deixa o Espírito Santo ser teu oculista espiritual nesses dias. Fica tranquilo que não vai sair caro esse óculos, é o Jesus que já pagou o preço por ele. Deixa o Espírito Santo ser teu oftalmologista nesses últimos dias. Por quê? Porque nós estamos recebendo clareza, revelação de coisas que Deus vai fazer na próxima década, e que Ele quer envolver a gente, incluir a gente no que Ele vai fazer. Tudo que Deus tinha para fazer sozinho, Ele fez até Adão. A partir de Adão, tudo que Deus fez, Ele fez através de Adão. Ou seja, tudo que Deus faz, Ele faz através do homem. E se Deus não puder fazer através de você, Ele levanta alguém que está na fila atrás de você, mas Ele vai usar alguém para fazer aquilo qual Ele deseja fazer. Deus não é limitado ao homem, mas Ele não faz sozinho. Tudo que Ele faz com o homem e através do homem. Amém? Então vamos pegar a sequência aqui. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2 apenas, ok? Versículo de número 1 e versículo de número 2 diz o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, Paulo pregando para a igreja de Roma, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Diga comigo, culto. Lógico. Aí versículo 2 vai dizer: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? É isso que eu quero pregar para você. Essa é a expectativa que eu tenho. Preste atenção. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não necessariamente nessa ordem. Algumas linguagens vai dizer boa, perfeita e agradável. A minha diz boa, agradável e perfeita. Irmão, não importa a ordem, ela não altera nada, porque as três caminham juntas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui está com grande expectativa em experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levante a mão. Não, você tá, acho que só minha sogra tá, só ela deu aleluia. Quem tem aqui grande expectativa de que vai viver nos próximos 10 anos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Aleluia! Eu tenho certeza, irmão. Se tem uma convicção que eu tenho dentro do meu coração, é que os próximos 10 anos eu vou viver a boa, perfeita e agradável. Pastor, qual a certeza que você tem? Porque eu já vivi nesses 10 anos que passou, e foi muito bom. Eu experimentei e foi maravilhoso. A boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, ela é maravilhosa. Agora preste atenção, não perde o foco. Para que eu e você possamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Deus precisa mostrar para você o que é boa, o que é perfeito, o que é agradável vontade dele. Porque talvez você ache que boa, perfeita e agradável vontade dele está relacionado a tudo aquilo que você está buscando nesses dias. Nós não fazemos campanha, mas tem muita gente que acha que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai vir através de uma campanha de 7 dias. Acha que vai vir através de algum ritual místico, religioso e gospel. Não! Tem gente que acha que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai vir, meu irmão, para Deus alisar e massagear o teu ego. Não! Tem gente que acha que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está relacionado a tudo aquilo que ela está necessitando, desejando e buscando nesses dias. Teu foco está errado, porque não é a tua vontade. A Bíblia fala que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não tua. Então talvez não tenha muito a ver com aquilo que você quer, mas tem a ver com aquilo que Ele quer. Se você olha para Jesus, você olhando para Jesus, no desejo do coração de Jesus, na vida de Jesus, talvez não soasse como boa, perfeita e agradável vontade. Por quê? Porque Ele está vindo para a cruz. Só que no padrão celestial, Cristo ter morrido na cruz foi bom, perfeito e agradável, porque foi a vontade do Senhor. Ainda que Jesus padeceu, ainda que Jesus foi para a cruz, ainda que Ele sofreu, foi machucado, ferido, chicoteado, pregado, crucificado, só que Jesus via as coisas do jeito de Deus. Por isso Ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Então nós temos alguns princípios aqui nessa noite, para que a gente possa entender e usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por que você ainda talvez não experimentou da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É porque você olha para essa palavra, você olha para essa promessa, e você mede ela pelos parâmetros humanos, você mede ela no termômetro humano, e você precisa medir ela no termômetro espiritual. Ou seja, é no padrão de Deus que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus acontece na minha vida. Entende? Então você precisa entender que não é segundo a tua visão e entendimento das coisas, mas é segundo a visão e entendimento das coisas como Deus quer que seja visto, do jeito que Deus vê. Porque para você algumas coisas podem ser dolorosas, mas para Deus na verdade está produzindo em você vida. Para algumas pessoas ser perseguido em alguns países que é proibido pregar o evangelho, para algumas pessoas aqui no Brasil parece ser alguma coisa cúmulo, mas para eles é um distintivo. Uma pessoa que é perseguida em países, ser perseguida é o distintivo, é mostrar que verdadeiramente ela serve Jesus. Um soldado, quando vai para a guerra, o que define, o que demonstra que ele venceu a guerra é quantas marcas ele tem no seu corpo físico, as facadas que ele levou, as pedradas que ele levou, a perna que ele perdeu. Só que a maior vitória de um soldado é quando ele volta para casa. Não importa se ele volta sem a perna, se ele voltar para casa, aquela perna dele amputada, significa que ele é vencedor. Mesmo que a guerra tenha sido perdida, ele continua sendo alguém que venceu. Por quê? Porque ele foi salvo daquela guerra. Entende? Então a nossa perspectiva tem que mudar. Estevão sentiu prazer em ser apedrejado, irmão. Por que ele sentiu prazer? Porque no espírito, irmão, ele já estava vendo os céus abertos e o Senhor de pé à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Em todo o evangelho Jesus está sentado. Mas quando Estevão vai ser apedrejado, o primeiro mártir da Bíblia, Estevão vê Jesus de pé. Já parou para pensar que ele viu Jesus de pé? Então ele sentiu prazer no espírito, ainda que as pedradas machucaram ele, ainda que ele sentiu dor. Tudo depende da tua perspectiva, irmão. No reino de Deus, quem perde é quem ganha. No reino de Deus, quando você acha que você está perdendo, na verdade você está ganhando. Quando você acha que Deus está tirando de você, na verdade Deus está tirando para acrescentar algo muito melhor na sua vida. Então, meu irmão, os próximos 10 anos você vai experimentar da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor. Mas você vai precisar acertar o teu foco agora, porque senão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pode vir e você pode achar que não é Deus que está fazendo aquilo. Amém? Então preste muita atenção nisso. Romanos 12, ele começa trazendo um princípio para que nós possamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a primeira coisa que a Bíblia diz é o seguinte: portanto, caros irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto a Deus. O que é um culto lógico? É um culto com entendimento, porque tem muita gente que cultua a Deus sem entendimento. Cultuar a Deus sem entendimento é uma coisa, cultuar a Deus com entendimento é outra coisa. Quando você cultua a Deus sem entendimento, você não está entendendo o que você está fazendo e nem o que Deus quer fazer. Mas quando você dá um culto lógico a Deus, você está entendendo o que você está dando para Deus, mas também você está entendendo o que Deus está fazendo. Então você sabe o que Deus está fazendo no meio da igreja, você sabe o que Deus está fazendo no meio da nação, você sabe o que Deus está fazendo no mundo, você sabe o que Deus, por isso que aí a gente encontra pessoas falando a mesma língua. Você desce para o Mervan, escuta ele falando a mesma coisa que está sendo falado aqui. Você vai lá para a Hop, você escuta a mesma coisa que Deus está falando aqui. Você vai escutar Bill Johnson pregando lá na Bethel e nos Estados Unidos, você escuta ele falando a mesma coisa. Você escuta alguns homens de Deus em vários lugares do mundo e eles estão falando a mesma coisa. Por quê? Porque são homens que aprenderam a cultuar a Deus de verdade, ou seja, aprenderam a fazer algo de verdade e receber algo de verdade e entender o que está sendo feito. Ontem eu falava com um amigo nosso, eu falava: cara, o que você entende que Deus está fazendo? Ele
falou nada. Eu falei para ele: é porque você está no lugar errado. Porque o lugar certo define o entendimento. Você precisa estar em um ambiente onde você entende o que está acontecendo. É por isso que em Atos capítulo 2 eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar, esperando acontecer aquilo que eles sabiam que ia acontecer. Eles tinham lógica, eles tinham entendimento daquilo que Jesus prometeu que ia fazer. É por isso que eles não estavam fazendo nada. Eles estavam sentados porque Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E sabe o que eles estavam esperando? A promessa de Jesus sobre a vida deles, que era o Espírito Santo. Aquilo ali foi um culto lógico, perfeito. Agora presta atenção no texto. A Bíblia fala: eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando a gente une o sacrifício vivo, santo e agradável, que Ele manda a gente apresentar os nossos corpos, está falando da nossa vida. Existe um link muito importante você entender. Está falando não somente de um culto que você vem dar para Deus no domingo, mas está falando de toda uma vida de culto. Uma pessoa que vem para cultuar a Deus não está entendendo bolufas nenhuma, não está dando um culto lógico. Mas uma pessoa que tem uma vida de cultuar a Deus, uma pessoa que vive cultuando a Deus na sua própria vida, é uma vida de sacrifício que cultua a Deus. Ela entende, ela discerne, ela consegue compreender tudo aquilo que Deus está fazendo. Agora cá entre nós temos entendimento de sacrifício vivo, santo e agradável. A gente sempre olhou para esse texto e a gente entendeu e achou que era sobre o quê? A quantidade de coisas que nós estamos fazendo para Deus. Quem pensava assim? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. A gente acha que é vir para a igreja e enfornar a cabeça aqui dentro, não sair daqui, abandonar a família em casa. Tem muita gente que entende que é isso. Tem muita gente que acha que sacrifício vivo é assumir tudo que ele pode assumir dentro da igreja, tudo que ele pode assumir fora da igreja. Ele quer abraçar o mundo espiritual inteiro só para ele. Ele quer que todo o serviço seja para ele. Ele quer botar a mão em tudo. Meu irmão, fazer é muito importante, mas você precisa fazer somente aquilo que Deus mandou você fazer. Porque se você for como Marta, fazendo uma coisa qual Jesus não mandou fazer no exato momento que não pode ser feito, você cansa, fadiga, atribula. Então nós precisamos entender primeiramente o que é sacrifício. Porque segundo o que está no texto, se não tiver sacrifício vivo, santo e agradável, lá na frente você não pode experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe porque talvez até hoje você não experimentou da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque talvez Deus nunca encontrou em você um sacrifício vivo, santo e agradável. Pastor, o que é sacrifício vivo, santo e agradável? É o quanto de coisas eu estou envolvido na obra de Deus e fazendo para Ele? Não! Sacrifício vivo, santo e agradável, meu irmão, é o quanto você está renunciando por Ele e para Ele. Sacrifício vivo, santo e agradável não está relacionado a tudo que eu estou fazendo para Deus, mas o quanto eu estou deixando por Ele e para Ele. Quantas vezes você renuncia? O que você renuncia para estar com Ele, na presença dEle, junto com Ele, no meio dos irmãos? Sacrifício vivo, santo e agradável não é você vir uma vez por mês na igreja no culto de ceia e querer naquele culto fazer tudo para Deus que você não fez no mês inteiro. Não. Sacrifício vivo, santo e agradável é o quanto você renunciou durante todo o mês para estar na presença dEle, seja no culto, seja na oração, seja numa intercessão, seja ouvindo um louvor em casa, seja orando, seja cultuando a Deus de alguma forma. Por quê? Porque culto, meu irmão, está relacionado à minha vida e não aquilo que eu venho fazer aqui. O culto só é verdadeiro quando eu tenho uma vida de cultuar a Deus. Quando eu tenho uma vida de cultuar a Deus, aqui se torna um verdadeiro culto. Mas se você não tem uma cultura de cultuar a Deus, então o que você está fazendo aqui, na verdade, hoje não é cultuar a Deus. Você só está aqui. Deus não pode, talvez não está recebendo nada de você. Por quê? Porque talvez você não está dando primícia, você está dando a sobra. Você passou a semana inteira cuidando da tua vida, cuidando das coisas da terra. Aí você chega e entrega a sobra. A Bíblia fala que Deus rejeita a oferta de Caim. Por quê? Porque a oferta de Caim foi sobra. Deus não está aqui para receber a tua sobra. Deus está aqui para receber a tua primícia. Para Ele são todas. Sim, Fabiano.
você? Posso dar uma marretada em você? Não vai ser pesada, não vai doer. Sem renúncia, nós nunca vamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque renúncia define se nós estamos nos tornando um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Sabe o que é sacrifício vivo? No Antigo Testamento você matava o cabrito, matava o bezerro e levava ele morto para colocar sobre o altar. Sacrifício vivo fala da oferta voluntária, quando você se torna voluntário, não na obra de Deus, mas para Deus. Quando você vai para o abate voluntariamente. É quando você fala: esse é o altar onde eu vou queimar. Ei, lembra de Isaac? Isaac viu a lenha, Isaac viu a fogueira, Isaac viu o cutelo, mas ele perguntou: pai, cadê o sacrifício? Nós vivemos em um tempo onde a geração ela vê fogo. Nós vivemos em um tempo onde você experimenta do fogo. Nós vivemos em um tempo onde a gente até carrega nas nossas costas as lenhas. Nós vivemos em um tempo onde a gente sabe aonde está o cutelo e na mão de quem está o cutelo. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente está até vendo o altar já preparado. Nós estamos até pagando um preço para subir em um lugar, carregando a própria lenha. Mas quando a gente chega lá, a gente fala: e aí, cadê o sacrifício? E o sacrifício somos nós. O sacrifício é você. Se não houver renúncia, você não vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque a renúncia que define o verdadeiro culto para Deus. E culto não aquele que você dá aqui, mas a tua vida de cultuar a Deus. Eu não posso ter uma vida de cultuar a Deus se eu não tiver uma vida de renúncia. Então, meu irmão, escreve isso que eu estou dizendo. Sem renúncia, meu irmão, nunca vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez aqui hoje, nesses últimos 10 anos, você não experimentou da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E talvez você se pergunta: por que eu não experimentei disso, pastor? Você não experimentou talvez porque uma das coisas que você deveria ter feito em todos esses últimos anos, ter renunciado muitas e muitas coisas, e você não renunciou. E por você não renunciar, você não se tornou um sacrifício vivo, santo e agradável. E sem se tornar um sacrifício santo, vivo e agradável, você não pode experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos para frente. Ah, Jesus. Irmão, nós precisamos viver uma vida que cultua Deus através de renúncias. É você ter outras opções na quinta-feira. É você ter outras opções no domingo. É você ter outras opções à meia-noite. É você ter outras opções às 6 da tarde. É você ter outras opções de manhã quando se levanta. Mas você renunciar essas opções para ficar com Ele. Uma pessoa que não renuncia para estar na presença de Deus no meio dos irmãos, no culto de quinta, no culto de domingo, também não está renunciando de manhã quando levanta pela manhã. Ela faz o café, ela prepara tudo, ela cuida dos filhos, ela bota roupa no filho, ela faz café para o marido, ela faz tudo. Mas ela poderia estar dando aqueles primeiros minutos daquele dia para o Senhor. Até porque antes dela acordar, as misericórdias foram renovadas sobre a vida dela. Ela poderia estar tirando as primeiras horas do dia para entregar para o Senhor, colocar um louvor. Vai fazer café, mas vai adorando a Deus. Vai orando em línguas. Não, ela cuida de tudo. Cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da esposa, cuida do parente que está na casa, cuida de tudo. Mas não tem tempo com Deus, irmão. Entenda, vim para a igreja e cultuar a Deus. Se você não tem uma cultura de cultuar a Deus lá dentro de você, não é culto. Você só está reunido em um lugar, participando de uma reunião. Quando é que eu sei, pastor, que é culto? Quando Deus recebe. Culto não é para nós, é para Ele. Tem culto que Deus não recebe. Pastor, como é que eu sei que Deus recebeu meu culto? Quando eu começo a experimentar da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Significa que Ele recebeu meu culto. E se Ele recebeu meu culto e eu consegui dar um culto para Ele, é porque eu estava renunciando. E se eu renunciei, eu me tornei um sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos para frente. Segunda coisa que a palavra do Senhor vai dizer: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela
pela renovação das vossas mentes. Olha só que importante isso. Conhecimento sem experiência é apenas informação. Vou repetir para você. Conhecimento sem experiência é apenas informação. Olha que a palavra diz: não vos amoldeis, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação, metanoia. Tem muita gente da igreja que tem muita informação e tem muito conhecimento, conhece muito a Bíblia, conhece muitas coisas de Deus. Só que se você só tiver conhecimento e não tiver experiências, não passa apenas de informação. Como assim, pastor? Preste muita atenção. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Ministrei uma palavra domingo passado falando sobre o que? Restauração, ok? Ministrei uma palavra quinta-feira agora. Nós falamos quinta-feira agora sobre algo muito profético. Quem lembra? Quem lembra? Jesus amado. Ninguém lembra da mensagem? Hã? Tá lembrando? Irmãos, preste atenção nisso. Nós falamos sobre o trabalho do profético, que é desconstruir e construir de volta. Você já esqueceu? Sacanagem, hein? Entrou por aqui, saiu por aqui, não caiu aqui no teu coração. Senhor, guardarei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Presta atenção, nós falamos quinta-feira, a mensagem está no ar, sobre o trabalho do profético, que é destruir, arruinar, arrancar, mas também plantar e edificar. É sobre desconstruir todo o padrão humano, ok? Ei, look at me. Destruir, desconstruir, arruinar todo o padrão humano e religioso. Foi isso a palavra de quinta-feira, ok? Então preste muita atenção. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo. Meu irmão, preste atenção nisso. Ser amoldado é tomar a forma desse mundo, do sistema desse mundo. Tem muito crente que vem da igreja, mas ainda está cheio do mundo dentro dele. É o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Por isso que nunca vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque é um crente que tem muito conhecimento das escrituras, vem para o culto, ouve a palavra, só que não tem experiências com as escrituras. Ou seja, não permite que a palavra mude ela, que foi a palavra de quinta-feira, transforme, destrua a religião, destrua a humanidade dela. Então ela continua sendo aquela pessoa cheia de palavrão, ela continua sendo aquela pessoa da pornografia, ela continua sendo aquela pessoa que tem aquele grupo do WhatsApp de amigo, que todo dia vem uma pornografia. Eu sei que tem homens aqui, tem grupo onde os caras mandam aqueles negócios, ainda que não seja um grupo pornográfico. Eu sei que tem homens aqui que recebem. Talvez é o grupo do trabalho, uma classe do emprego. Sempre vem pornografia. E você está aqui na igreja. Você vai para a internet. Tua mulher talvez não está tão gostosa mais. E para você ter um incentivo, para sentir prazer por ela, você vai para onde? Você vai para a internet, irmão. Deus está falando aqui hoje. Está vivendo para Deus. Tem que ter conhecimento, sabe o que é pecado, mas não consegue abandonar o pecado. Sabe que é errado, sabe que Deus não aprova, mas continua permitindo ser moldado pelo padrão humano. Irmão, você nunca vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o que precisa mudar, meu irmão, é aqui dentro. Se aqui dentro mudar, aqui fora não muda. Renovação da vossa mente. Você precisa não se moldar mais o padrão desse mundo e permitir que o padrão celestial molde você. Porque se Deus não moldar o teu caráter, você não experimenta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode ter experimentado as migalhas que caem nas mesas. Você pode ter experimentado uma bencinha, um empreguinho melhor. Você pode experimentar eu estou ganhando um pouquinho melhor. Do que adianta? O que adianta o teu lado de fora? Está sendo, meu irmão, o sol nasce para todos. Deus abençoa tanto o santinho da igreja quanto o capetinho da igreja. A Bíblia fala que o sol nasce para todos, meu irmão.
A porta de emprego melhor vem para todo mundo, a casa própria vem para todo mundo, irmão. Agora caráter só vem para quem se submete e se humilha na presença dele. Transformação interna só vem para quem verdadeiramente está cansado de ser o mesmo. Se nós continuarmos sendo crentes, vivendo uma teologia de Balaão dentro da igreja, se a gente continua, irmão, preste atenção, olha para o pastor, missa só tem uma vez por semana, culto tem 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, é você que define quanto culto você dá. Tem crente que é mais católico do que o católico, por quê? Porque ele tem compromisso com tudo e ele só deixa Deus pro domingo. Vai para o catolicismo, vai ser catequizado por padre, lá você não tem obrigação, mas também Deus não tem obrigação de fazer a boa, perfeita e agradável vontade dele em você. Vai, irmão. Igreja não é clube que você vem só quando você quer, que você só dizima quando você quer, que você só oferta quando você quer, que você só ajuda quando você quer. Ou você é ou você não é. Sim, sim, não, não, diz a palavra de Deus. Ou você é ou você não é, cara. E se você não é, é bom que você se torne, porque o trabalho de Jesus na cruz foi para você se tornar, porque depois ele te leva para o céu. Porque se você não se tornar, ele não vai te levar. A graça que não muda o teu caráter, que não muda você, que não transforma a tua conduta, não salva você. Irmão, se você não está transformado, alguma coisa está errada. E eu falo diante da autoridade do Espírito Santo de Deus, a palavra não é a culpada, porque nessa casa nós pregamos o verdadeiro evangelho. A maior prova disso é que tem muita gente que está se submetendo e está tendo a vida totalmente transformada, está experimentando muita coisa boa. O problema não está na palavra. O problema estaria na palavra se nós estivéssemos pregando bênção, vitória e campanha para você vir. Aí o problema estaria na palavra, ainda que você estivesse presente em todo culto. O problema está em você. Sabe por que a igreja tem problema? Porque nós estamos nela. Eu tenho problema, você tem problema. Você precisa querer ser diferente. Saia da zona de conforto. Para de viver segundo o padrão humano dentro da igreja. Aqui não acontece. Mas quantas igrejas que eu sei que acontece, que eu conheço, que eu sei que acontece. De músicos hoje está em cima do altar e está tocando a balada também. De pastores, cheiradores de pó, pregando em cima de púlpitos. Eu conheço. Bem próximo meu ainda. Cheirador de pó. Não teve o seu caráter transformado, sua vida mudada, e está ainda usando o púlpito para matar outras pessoas que estão lá embaixo. Como o Juscelio disse, a igreja evangélica brasileira tem um grande poder de palavra de evangelismo, de salvação. Só que o problema da igreja evangélica é que ela salva para matar, para depois tentar salvar de volta. Venha para Jesus, aí você consegue trazer a pessoa para dentro da igreja. Mas a palavra que você prega está matando ela mais do que se ela estivesse no mundo. Por quê? Porque aqui você começa a prometer um monte de coisa para ela e não tem confronto, não tem transformação. Venha e permaneça. Irmão, venha como estás, mas mude. Não está na Bíblia, venha e permaneça como estás. Jesus morreu por todos os pecadores. Jesus olhou para aquela mulher pega em adultério e disse: ei, cadê os teus condenadores, os teus acusadores? Mestre, não ficou nenhum aqui, somente eu, Senhor. Então eu também te digo, vá-te embora e não peques mais. O evangelho é para você entrar aqui e receber um padrão celestial divino que vai mudar a tua mente, irmão. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Experimentar, irmão, vai exigir muita coisa. Experimentar a boa, perfeita e agradável de vontade de Deus vai exigir de mim e de você uma renovação de entendimento. Que essa renovação é de permitir ser desconstruído dentro de mim e de você a mentalidade humana
para que seja construído dentro de mim e de você a mentalidade celestial. Porque se você não tiver tua mente transformada, tua visão fica ofuscada. Você só entende aquilo que você consegue enxergar. Aquilo que você não enxerga, você não entende. Só há entendimento naquilo que tem luz, aonde tem iluminação. Ser edificado, construídos e moldados pelo conhecimento da verdade. Por isso que a palavra diz o que, meu irmão? Que o povo sofre por falta do quê? Conhecimento do quê? Das coisas celestiais e espirituais. Nós precisamos ter uma mente celestial. Porque se nós não tivermos uma mente celestial, como é que vamos compreender aquilo que estamos vendo que é celestial? Então nós vamos ver as coisas e compreender. Vamos ver as coisas celestiais e vamos tentar compreender com uma mente humana. Vai dar curto-circuito. Por isso que Jesus pregava por parábolas. Por isso que os fariseus atribulavam. Por isso que Jesus disse: olha, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. Alguns discípulos falaram: mestre, a palavra está dura demais, o povo está indo embora. Alguns disseram: como pode esse homem dizer que nós temos que comer da carne dele? Irmão, quando você não está com a tua mente transformada e renovada pela palavra de Deus, por aquilo que é espiritual, você faz igual esses caras. Esses caras olharam para Jesus e disseram: você tem que comer do meu corpo e você tem que beber do meu sangue. Eles achavam que Jesus estava chamando eles de canibais. Eles acharam que Jesus estava dizendo assim: vocês têm que ser canibal. Eles levaram para o literal, não para o figurativo. Eles levaram para aquilo que estava sendo falado, não para a revelação do alto. Aí foi embora. Entende? Quando você não tem uma mente renovada, tudo que Deus fala aqui no culto, você toma na carne, você toma na tua mente humana. Por isso que tem gente que fala: o pastor está com problema comigo. É claro, meu, você está na carne. E aí eu estou pregando uma palavra espiritual que é para mexer no teu espírito, e você está dodói. Pastor tem problema comigo, é problema pessoal. Irmão, pastor não tem problema pessoal com ninguém. Pelo menos eu não tenho. Você não paga meu salário. Não sei quem dizima, quem oferta nessa casa, quem não. Não tem de quem cobrar. Não tem quem botar o dedo. O problema é teu. Eu não tenho problema pessoal, eu tenho problema pessoal com o Pai. Ai de mim se eu não pregar o evangelho dele do jeito que ele quer que eu pregue, da forma que ele quer que eu pregue, com o dom que ele me deu para eu pregar, com a autoridade que ele entregou na minha mão para pregar. Pastor, não está bravo, irmão, isso se chama autoridade. Quando eu aumento o volume da minha voz, quando eu trilho uma frase inteira sem respirar, irmão, parece que vai... Pastor, não está bravo, irmão. Deus pode até estar. Pastor, não está bravo. Pastor só está trazendo para fora aquilo que Deus está colocando aqui dentro com autoridade. Demônio, você não fala: saia, irmão, desculpa, saia em nome de... Irmão, não sai. Como Kenneth Hagin dizia, demônio, para se expulsar, um livro chamado Autoridade do Crente, você tem que gritar com ele igual você grita com o cachorro: sai! É tão bom gritar no ouvido de um encapetado: sai. Porque na hora que ele vai atribular, o demônio pega ele. Já fiz isso várias vezes. Você chega perto do cara: sai! Pesou, sai aí, irmão. Pode ter alguma coisa dentro de você. Vigia. Eu amo soprar no crente demoniado. O capeta sabe o sopro, sabe a autoridade. Às vezes o membro da igreja não reconhece a autoridade que o seu líder tem. Para mim tanto faz. O importante é que o diabo conheça a autoridade que eu tenho. Como o Mauro Ramos disse há alguns anos atrás, no primeiro culto dessa casa: nós somos chamados para ser amados nos céus, conhecidos na terra e temidos no inferno. Essa é uma palavra rema para essa casa: conhecidos na terra, amados no céu e temidos no inferno. Meu trabalho aqui é fazer o inferno estremecer, irmão. Então, se o crente não se submete, o problema é dele. O importante é que até os demônios se submetem. Ou seja, tem crente que é mais rebelde que o capeta, porque até o diabo obedece uma palavra de autoridade, enquanto tem muito crente que não obedece. Irmão, preste atenção. Tua mente precisa ser renovada, irmão. Teus palavrão precisa parar de sair dessa boca. Porque se você está falando como o mundo fala, desculpa,
você ainda não tem a sua mente transformada. Se você ainda vê o que o mundo vê, você ainda não tem a sua mente transformada. Se você ainda faz e age como o mundo age, você ainda não tem a mente transformada. Se você é alguém que está tendo ações e reações segundo o padrão de muitas pessoas do mundo, irmão, você ainda não tem a mente renovada. Você ainda está no molde do mundo. Não vos amoldeis. Aí, sabe o que está dizendo? Está dizendo que você pode tomar ou a forma das coisas de Deus, ou você pode tomar a forma das coisas do mundo. Irmão, eu tenho pavor de crente. Pavor de crente. Eu não falo de quem está começando na igreja. Quem está começando na igreja não tem problema. Quem está começando na igreja está se convertendo aos poucos, está entrando na igreja, está começando a conhecer. Mas eu tenho pavor de crente que continua depois de 10, 15, 20 anos tendo as mesmas condutas humanas. E quando eu falo de condutas humanas, irmão, eu estou falando de coisas pequenas, condutas. Estou falando de brigar por qualquer coisa, xingar no sinaleiro. Estou sendo leve com você, irmão, mas tem coisa um pouco mais profunda, que na verdade as pequenas coisas revelam as coisas profundas. Irmão, tem gente que nem mudar o seu linguajar mudou ainda. Tem homem que ainda, dentro da igreja, depois de 10, 15, 20 anos, quando vê uma mulher na rua, ainda tem vontade de assobiar. Pega Jesus. Tem homem crente, depois de 5, 10, 15, 20 anos da igreja, que ainda muda de canal de madrugada, e quando passa um canal que está passando alguma coisa sensual, ele para assistir aquilo que está passando. Tem homem que infelizmente é crente, é até pastor, até músico, ministro, louvor e tudo, que ainda quando está na internet, que abre aquele pop-up com uma imagem pornográfica, ele ainda clica ali para fazer, diga, ai, foi sem querer. Irmão, teus olhos são a porta da tua alma, meu irmão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. Mas se os teus olhos forem maus, está em trevas, e grandes trevas você está. Se tua mão direita te faz pecar, arranca ela fora. É melhor entrar no céu sem uma mão do que entrar com ela no inferno. Se os teus olhos te fazem pecar, irmão, estou falando de condutas, ok? Condutas. Por quê? Porque a cultura desse mundo define a nossa conduta. O padrão desse mundo define a nossa conduta. Conduta é o resultado de tudo aquilo que é humano em nós, ou de tudo aquilo que é espiritual. Se a tua conduta é espiritual, então quem está falando na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Mas se as tuas condutas ainda são humanas, o que está falando no teu coração ainda é a cultura desse mundo, o sistema maligno do diabo. O mundo é maravilhoso, o problema é o sistema. Por quê? Porque o diabo, ele é o dono do sistema do mundo. Pastor, o mundo jaz o maligno. Sim. Só que Deus entregou o mundo a mim nas suas mãos, para que a gente possa governá-lo, ou seja, não ser governado por ele, não ser amoldado por ele, modelado por ele. Posso falar mais uma coisa que entra aqui sobre ser modelado? Influenciado por ele, porque na maioria das vezes tudo não passa de influências. Não vos amoldeis, poderíamos traduzir para não vos influenciareis com o padrão desse mundo. Mas sede transformados. Você só é transformado se houver primeiro uma renovação de entendimento em você, uma metanoia, uma mudança, uma transição, uma conversão de entendimento. Por quê? Entendimento, visão, foco, perspectiva. E aí ele vai dizer, para quê? Para que tudo isso, pastor? Para que experimenteis qual seja. Por que ele fala qual seja? Porque várias são as vontades de Deus, boa, perfeita e agradável. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Posso falar uma coisa aqui que mexeu comigo? Conhecer, irmão, sem experimentar, não vai funcionar. Quem sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Quem sabe? Ou seja, quem tem conhecimento disso. Mas se você não experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, foi em vão.
Tem gente que até conhece, por que não experimenta, pastor? Porque não se posiciona, não faz aquilo que ela tem que fazer. Por exemplo, para você experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida financeira, você precisa fazer o quê? Ter uma vida de fidelidade na vida financeira. Porque você pode ganhar, meu irmão, 15, 20, 30 mil reais. Se você não fizer a tua parte para com Deus, você só tem conhecimento que Deus quer fazer algo maravilhoso na tua vida financeira, mas você nunca vai experimentar. O dinheiro vai vir da mesma forma que vem, ele vai embora. É como um saquetel furado, você vai colocar e não vai ver aonde o dinheiro foi. Tem muita gente que me procura e fala: pastor, eu ganho bem, mas parece que, não sei. E tem muita gente que chega para mim e fala: pastor, nós não ganhamos nada, mas nós estamos aí, nunca falta nada. Por quê? Porque, meu irmão, você não pode só saber que Deus quer abençoar você. Você tem que entrar junto com Ele, fazer a tua parte. Porque se você não tiver uma vida de fidelidade para com Deus, você não experimenta. Não adianta Deus falar para você que você vai ser um grande pastor, um grande pregador da nação, e você não fazer a tua parte, em renunciar a tua vida, renunciar as tuas vontades. Irmão, eu renunciei muita coisa na minha vida para pregar como eu prego hoje, e para ser usado por Deus como eu sou usado hoje. Renunciei muita coisa, até coisas que eram listas, eu renunciei. Deus acrescentou. Hoje eu posso dizer para você com toda certeza que eu tenho experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, no aspecto daquilo que Ele me chamou para fazer, porque é a vontade dEle me usar. Eu estou satisfeito. Tem gente que não está satisfeito no casamento. Por que não está satisfeito no casamento? Porque não está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no casamento. Mas por quê? Por quê? Porque o casamento ainda está no padrão humano. Entende? O casamento ainda é humanizado e não espiritual. O marido ainda não ama a esposa como Cristo ama a igreja. A esposa ainda não é submissa ao marido como a igreja precisa ser submissa a Cristo. Ou seja, a esposa ainda não entendeu a missão do marido, o marido ainda não entendeu a missão da esposa. E aí, pastor, aí o teu casamento é um lixo por causa disso. Teu casamento é uma porcaria por causa disso. Por quê? Porque não é um padrão celestial, irmão. Deus quer trazer um padrão celestial. E eu não estou falando de gente que está aqui na igreja e o marido está fora, ou o marido está aqui na igreja e a esposa está fora. Não, estou falando de gente que está casada dentro da igreja e não está experimentando. Porque uma coisa é ter um marido fora da igreja e você está na igreja. Outra coisa é o marido estar na igreja e a esposa fora da igreja, os filhos fora da igreja. Uma coisa é isso. Outra coisa é a família inteira estar dentro da igreja e quebrando o pau e se arrebentando. Eu lembro quando a gente se converteu, minha esposa vai concordar comigo e minha sogra também. Saía do culto já se matando, já saía do culto se xingando. Meu sogro xingava minha sogra xingava o sogro, minha cunhada xingava eu xingava minha cunhada. Nós saía se arrebentando, já saía do culto, meu irmão, se matando. Meu irmão, tem marido e esposa aqui que sai do culto já se arrebentando no meio do caminho. Por quê, pastor? Não está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque o casamento, a família, o lar ainda é muito humanizado. Você não tem oração. Cadê os maridos para pegar na mão das esposas e ser sacerdote e falar: mulher, vamos orar agora? Não, tem mulher que tem que falar: ô macho, você tem que orar, não vejo você orar, pelo amor de Deus. Que lindo sacerdote. Você não é sacerdote nem aqui, nem de lugar nenhum. Está em desobediência à palavra, irmão. Tudo que não está no padrão dos céus está no padrão do mundo. Aí quando a autoridade celestial é o homem governar sobre a esposa, ser um sacerdote em casa. Aí como ele não tem o padrão do mundo, ele não tem o padrão de Deus, ele tem o padrão humano, o que ele faz? Ele acha que ser a autoridade, ser o cabeça, vai lavar a louça, mulher. Ele acha que é machismo. Aí se torna machismo. Veja bem, a autoridade que não vem dos céus, no padrão dos céus, aí é machismo. É aquele marido que fala: você tem que lavar mesmo, você está aqui para isso, porque eu boto comida nessa casa. Babacão, vai te converter. Você acha que Deus te levantou só para você botar dinheiro dentro de casa e botar comida dentro de casa? Não, Deus levantou você para você ser um pastor da tua casa. Se você não está sendo pastor da tua casa, então você nunca vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ora para que tua mulher meta um pé na tua bunda. Mulher não merece homem frouxo. Mulher não merece homem frouxo. Dentro da igreja, mulher não merece homem frouxo.
Vira homem, rapaz. Estufa o peito. Eu sou homem, eu boto comida dentro de casa. Isso aí não significa coisa nenhuma, porque qualquer um pode botar comida dentro de casa. O padrão do mundo diz que o homem bota comida dentro de casa. O padrão dos céus diz que o homem bota Deus dentro da casa. O padrão humano diz que o homem tem que botar o mantimento dentro de casa. O padrão celestial diz que o homem tem que trazer o maná do alto para dentro de casa. Então, meu irmão, você pode trabalhar, ganhar bem, dar do bom e do melhor para tua família. Se você não é um homem de Deus ainda, você não é um bom pai, você não é um bom marido. Vou repetir para você. No padrão do mundo, ser um bom marido, um bom pai é uma coisa. No padrão celestial, na renovação da mente, ser um bom marido, ser um bom pai não significa nada se você não for um bom homem de Deus. Não adianta ser um bom pai para meus filhos se eu não sou um homem de Deus. Entende? Por quê? Porque eu posso até criar eles bem, mas quando eles crescerem eles não vão querer o meu Deus. E se eles não querem o meu Deus, então eu falei com eles como um homem de Deus. Aí eu falei em tudo, estraguei como pai, estraguei como marido. Não adianta eu ser um bom marido para minha esposa se eu não for um homem de Deus. Não adianta eu ser um bom marido para ela, levar café na cama dela e ela não ver Deus na minha vida. Porque se ela não vê Deus na minha vida, como é que eu quero que o mundo veja Deus em mim? E a Bíblia fala que eu fui chamado para ser luz do mundo e sal da terra. E aí, irmão, estamos vivendo num padrão humano. Tem casais aqui vivendo ainda no padrão humano. Por que nós não permitimos jovens transar aqui antes do casamento? Porque é o padrão humano. Vai casar, e se pecar antes, tem que fazer igual antigamente. Você pegou a minha filha, vocês se deitaram, então agora nós vamos casar vocês de qualquer jeito. É o padrão. Deus não abençoa quebra de princípio. Por isso que os casais aqui que casaram estão sendo abençoados. Estão passando por perrengue, sim ou não? Passa por dificuldade, sim ou não? Gabriel, passa por dificuldade, sim ou não? Fabiano, passa por dificuldade, sim ou não? Mas Deus não permite vocês cair. Por quê? Porque existe um padrão celestial. Então, ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha alguns problemas, vocês já estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas um casal que não casa e quer viver a vida 10 anos transando dentro da igreja, não vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus. E aí, irmão, os próximos 10 anos serão um lixo, porque não está segundo o padrão dos céus. Você precisa experimentar. Não tem a ver somente com o que Deus vai fazer, tem a ver com você se posicionar para que Deus faça. Entende? Provai e vede que o Senhor, Salmos 34 versículo 8 diz: provai e vede. Irmão, você não adianta saber que Deus é bom, você tem que provar que Deus é bom, experimentar que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Só que você precisa experimentar que Ele é bom, porque se você só souber que Ele é bom, você nunca vai conseguir levar a bondade de Deus para os outros. Mas se você experimentar que Deus é bom, as pessoas vão vir para você e falar assim: eu vi, Deus mudou a tua vida, eu quero esse Deus. Qual é a igreja que você vai? Não importa a igreja, é que lá nós servimos a Jesus. Tem pessoas que batem na porta da gente, fala. Os meninos aqui experimentam disso direto. Olha, depois que eu encontrei com Jesus, depois que eu tive um encontro verdadeiro com Ele, minha vida mudou, irmão. Como é que você quer que Deus mude o mundo se Ele não conseguiu mudar nem a tua casa ainda? A tua vida, o teu lar, o teu relacionamento, teus filhos. Irmão, tem crente que ainda mostra o dedo. E a prova de que mostra o dedo é que quando as pessoas estão ao redor, é tipo um Pedro. Pedro tinha um comportamento quando estava com os gentios e tinha um comportamento quando estava com os judeus. Ei, você acha que Pedro estava convertido? Estava nada, irmão. Experimentou muita coisa de Deus, conheceu muita coisa de Deus. Mas Paulo, que veio depois, que nem andar com Jesus andou, só teve um encontro com ele no caminho de Damasco, precisou chamar a atenção de Pedro, precisou chamar a atenção do próprio cara que Jesus disse que seria a pedra de edificação. Ô Pedrão, e aí, cara, o que você é? Você é Raimundo? Um crente com um pé na igreja e um pé no mundo? Você é aquele crente que dá glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, mas que saiu para fora, coisa, xinga a esposa, xinga os filhos, manda tomar naquele lugar, mostra o dedo na rua?
Teus filhos imitam você? A conduta dos meus filhos fala muito da minha conduta. A conduta dos meus filhos fala muito da minha conduta. Fala muito da minha conduta. Porque tudo que eles veem eu fazendo, eles vão tentar fazer também. Então se eu mostrar o dedo, meu filho vai mostrar o dedo. Se eu xingar, meu filho vai xingar. Se eu falar mal, meu filho vai falar mal. Se eu tiver comportamentos e padrões humanos, meus filhos vão ser criados e construídos pelos mesmos valores. Mas se eu tiver valores espirituais, meus filhos vão crescer dentro dos valores espirituais. Então meu filho vai falar glória a Deus, aleluia. Ontem assistindo o culto online, o pastor falou amém. O Benjamin, amém. A linguagem dele precisa ser celestial, precisa ser cristocêntrica. Já pensou que bonito, pastor Silvio? Eu, pregador do evangelho, e meu filho mandando todo mundo tomar naquele lugar lá fora. Então alguma coisa está errada. Significa que ele vê eu falando e mandando todo mundo tomar naquele lugar. Porque toda vez que ele fala, pai, fulano de tal na escola fez isso. Um dia ele falou assim, um ano passado, pai, o menino mostrou o dedo. Eu falei, como que ele mostrou o dedo? Aí ele tentou fazer para mim como que era o dedo. Eu falei, filho, isso é feio. Expliquei o que significava para ele. Falei para ele, nunca faça isso, porque se fizer isso eu quero o teu dedo. Porque o teu pai não faz isso. Instrui criança no caminho que deve andar. Quando crescer não vai se apartar, irmão. Não tem a ver com desviar, não tem a ver com sair da igreja, tem a ver com estar dentro da igreja desviado. Filhos de pastor que eu conheço dentro da igreja, traçando as irmãzinhas da igreja. Desculpa o perdão da palavra, mas é isso. Porque lá fora a gente pode falar isso, porque aqui dentro não pode falar. Pegando as irmãzinhas da igreja. Que lindo. Filho de pastor, né, mano? Filho de pastor. Lindo, filho de pastor. O cara não é digno de estar em cima do altar, porque a sua conduta não corresponde. A Bíblia fala que você não sabe cuidar dos seus, como quer cuidar da casa de Deus. Por isso que nem todo mundo foi chamado para cuidar da igreja. Tem gente que foi só chamado para pregar o evangelho. Cuidar de igreja é um nível um pouquinho mais profundo. Depende de como estão teus filhos, depende de como está tua casa, depende de como está tua esposa. Cuidar de igreja é diferente. Cuidar da casa de Deus é uma coisa. Pregar o evangelho qualquer um prega. Até o cheirador de pó que a gente conhece prega. Viaja pelo Brasil inteiro pregando o evangelho. Agora, governar uma casa, permitir que Deus governe através dele, é outra coisa. Somente aqueles que estão experimentando daquilo que está conhecendo pode. Então, irmão, preste atenção nisso. Experimentar vai exigir a minha parte no envolvimento do negócio. Nós vamos precisar experimentar, porque se a gente só tiver conhecimento que Deus está fazendo, vai fazer, nós também não vamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos ter que nos envolver. Temos experiências com o conhecimento, porque você só pode usufruir daquilo que você entende. O que é entendimento, pastor? Entendimento não é quando eu conheço. Entendimento é quando eu tenho a revelação daquilo que eu estou conhecendo. É diferente, entende? Agora deixa eu ressaltar algo aqui, ó. Sobre experimentar da vontade de Deus. É sobre a vontade de Deus e não a nossa. Isso aqui é uma coisa que me pegou muito. Por quê? Porque a lei que rege e concretiza o texto espiritual é espiritual e não humana. A lei que rege e concretiza, manifesta, faz acontecer na minha vida com que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A lei que faz com que essa palavra se cumpra em mim, que rege para que isso aconteça em mim, está apontando para a vontade de Deus e não para mim. Esse é um grande problema. Por quê? Porque às vezes você confunde a tua vontade com a vontade de Deus. É o que eu falei no começo. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não está relacionado àquilo que é agradável, perfeito e confortável na tua carne, mas aquilo que é perfeito, agradável e bom no teu espírito. Entende? Está entendendo? Não tem a ver com aquilo que é do lado de fora, tem a ver com aquilo que vai fazer do lado de dentro. Não tem a ver com aquilo que você quer, tem a ver com aquilo que Deus quer. Por quê? Porque toda a palavra de Deus, ela vem para fazer o quê? Ela vem para ferir a tua carne e confortar o teu espírito. Se você está com a carne confortada e o espírito, então está atribulado. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, irmão. Aí entra aquilo que eu falei sobre Jesus. Cristo morreu na cruz, ok? Olhando no visão humana, foi boa, perfeita e agradável a vontade de Deus? Sim ou não? Não. O cara morreu numa cruz.
Você levar um tiro hoje é bom, perfeito e agradável? Aos olhos humanos, não. Mas é aos olhos espirituais. Aí você fala, eu levei um tiro, mas você não morreu. Sempre há alguma coisa além daquilo que você está vendo acontecer. Jesus ser crucificado, uma igreja ser perseguida hoje, é bom, perfeito e agradável? Você tem que parar o culto agora porque alguém está ali fora com uma metralhadora dizendo, vão todo mundo embora, porque senão eu vou meter bala em todo mundo. É agradável? Mas aqui dentro alguma coisa está mexendo. Então no espírito é bom, perfeito e agradável. A nossa perspectiva tem que mudar, porque senão quando a bênção vier, é igual aquela piada, Deus mandou o helicóptero, o cara falou, não, eu vou ficar esperando, Deus vai fazer alguma coisa. Deus mandou o barco, o cara falou, entra, não, estou esperando Deus fazer alguma coisa. Você vai ficar a vida inteira esperando Deus trazer a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida, e você nunca vai experimentar. Por quê? Porque você está tentando experimentar naquilo que rege a tua vida humana. E essa palavra, o que define, o que concretiza ela na minha, na sua vida, é espiritual e não carnal, irmão. Entende? Por exemplo, só para ajudar você. Por exemplo, meu pai, alguns anos atrás, foi doar sangue, porque ele era doador de sangue. Uma prima minha, nasceu toda problemática, defeituosa, a neta da tia Rose, a Duda. Gente, nasceu parecendo, meu Deus do céu, ninguém disse que ia viver. Nasceu com 6, 7 meses aquela menina, né? A Duda nasceu com um sopro no coração, nasceu toda ferrada da vida, toda de ponta cabeça. Ninguém dizia que ia viver. Meu pai foi doar sangue para ela. Quando foi doar sangue para ela, descobriu que estava com pressão alta. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu na vida daquela criança ajudou a salvar a vida do meu pai. E hoje, pastor, a prova que eu sei disso e que eu entendo o espiritual é porque hoje tanto meu pai está bem, quanto ela está perfeita, vivendo a vida dela numa boa. Tá tudo numa boa. E o meu pai? Meu pai descobriu que estava com pressão alta. Por quê? Porque foi doar sangue para a menina que estava morrendo no hospital. Entende? Talvez no parâmetro humano você fala, meu Deus, está tudo de ponta cabeça. Não, Deus usou circunstâncias para salvar a vida dele, porque talvez ele tivesse morrido de pressão alta sem saber. Entende? Então, a lei que rege e concretiza a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha, na sua vida, ela é espiritual e não humana. Ela é celestial e não carnal. Ou seja, o que eu faço agora tu não entendes, mas amanhã tu entenderás. Porque quando mexe no físico, desempregado, né, William? Quando o William ficou desempregado, poxa Deus, eu estou te servindo, sou fiel ao Senhor. O William era fiel, meu irmão, tanto em questão de dízimo quanto na questão de oferta. Ajudava, pagava a conta da igreja. O pastor está aqui, até comida comprava para ele levar lá em casa. Desempregado, ferrado, falidão, tá feio. A menina pequenininha, olhando no aspecto humano, é desastroso. O cara fala, mas eu estou servindo a Deus, eu estou bem, eu estou fazendo tudo certo, e agora estou desempregado. Deus, o que eu fiz para o Senhor? Eu estou fazendo tudo certo. Só que a lei que estava trabalhando para concretizar a palavra de Deus na vida dele, não é humana. Então você não entende quando as circunstâncias vêm, quando o barco começa a tombar. Lembra Jesus no barco? E o barco indo a pique, e os discípulos, mestre, alguém acorda. Jesus, ele trabalha dessa forma, irmão. Quando o barco teu está tombando, é porque ele está dormindo. E ele deixa você se desesperar um pouco. Por quê? Porque ele tem domínio e controle sobre todas as coisas. Então deixa o barco balançar, irmão. Não significa que o barco vai afundar, porque se Jesus está no barco, ele não afunda. O problema é se Jesus não estiver no teu barco. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está relacionado e favorecendo a nossa espiritualidade, não a nossa humanidade. Não tem a ver com o que Deus está construindo e fazendo. Irmão, do lado de fora, você quer crescer do lado de fora, vai fazer academia, vai tomar whey protein. Quer bombar do lado de fora, come. Quer bombar do lado de fora, faz musculação. Mas quer bombar do lado de dentro, irmão, não adianta. Davi era um menininho pequenininho, um menino lindo. Bíblia fala que ele não tinha aparência de nada. Ele era formoso, era ruivo,
porém ele não tinha nada que ajudasse ele a se tornar um rei. Quando Samuel olhou para os primeiros irmãos de Davi, falou: deve ser esse, porque tem a aparência de Saul, é um guerreiro, olha o tamanho desse cara bombado, mexia com os dois. Samuel olhou e falou assim: opa, é esse cara aqui. Deus falou o que para ele? Não atentes para a aparência, irmão. Davi era pequeno do lado de fora, mas era gigante do lado de dentro. Enquanto seus irmãos eram gigantes do lado de fora e era pequeno do lado de dentro. Não se encante com ministérios grandes do lado de fora, irmão. O que importa é o que está do lado de dentro. Nós podemos ser até um ministério pequeno. O que importa é o que nós carregamos do lado de dentro. Sabe por que eu sei que eu estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque o que tem revelado Cristo para mim não foi carne nem sangue, mas é o Espírito de Deus, o Espírito de Javé que tem revelado. Sabe por que eu sei que eu estou na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque eu sei o tamanho da minha renúncia, eu sei o tamanho do meu sacrifício, porque eu sei o meu padrão de comportamento. Sabe por que eu sei que eu vou experimentar, estou experimentando e ainda experimentarei muito mais da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque eu estou fazendo a minha parte, estou sendo fiel no pouco para que Deus me acrescente no muito. Sabe por que eu sei que eu vou viver e experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmão? Porque eu sei o que Deus está fazendo aqui dentro. Eu posso ainda ser um menino lá de fora. O importante é que o homem que está aqui dentro esteja cada vez maior, cada vez mais nutrido, cada vez mais. O apóstolo Paulo disse: olha, quando eu era menino, andava como menino, falava como menino, me comportava como menino, mas agora eu me tornei o homem. Paulo continuou sendo a mesma coisa do lado de fora, mas aqui dentro em Paulo cresceu a ponto de ele ser o maior apóstolo do Novo Testamento, o homem que mais escreveu livros, o cara que mais teve experiências poderosas, o homem que foi até o terceiro céu. Está crescendo aqui dentro, irmão. Não pode ser orgulho, soberba, arrogância e prepotência. O que tem que crescer aqui dentro é o vazio da humildade, para que Cristo encha você com a glória dele. O que tem que crescer aqui dentro é o teu caráter sendo diminuído. O que tem que crescer aqui dentro é o teu linguajar mudando. O que tem que crescer aqui dentro, meu irmão, é os teus comportamentos, as tuas ações e reações semelhantes e parecidas com aquelas que estão nos céus. É por isso que a adoração é santo, santo, santo. Nós precisamos fazer aquilo que os céus estão fazendo. Meu irmão, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor não nos privará de passar por dificuldades e situações adversas, mas significa que acharemos graça do Senhor em tudo o que estivermos passando, seja bom ou seja ruim. Você precisa ter essa ótica. Qual é a ótica, pastor? Entender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não vai isentar você de passar por problemas, doenças, dificuldades, mazelas. Não! A boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai fazer com que você tenha graça de Deus na tua vida, passando por todas as circunstâncias que você está passando, porque as circunstâncias estão trabalhando dentro de você. Deus não precisava mandar Noé construir a arca. Deus não precisava, irmão, presta atenção, se Deus não precisava, mas botou Noé para construir a arca, significa que você também não precisava fazer nada para ser salvo, porque Ele te perdoa, e a partir do momento que Ele te perdoa, acabou. Só que você precisa ter uma transformação de caráter a partir do momento que Ele te perdoa e te compra e salva você. Por quê? Porque se no meio do caminho Ele não encontrar você, a tua integridade ser mudada, o teu caráter ser mudado, você não entra na arca, irmão, ainda que você trabalhe nela. Por isso que Mateus capítulo 7 diz que tem muita gente trabalhando na arca, tem muita gente fazendo a obra, pregando o evangelho, dizimando, ofertando isso, aquilo outro, mas não vai entrar. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque aqui dentro não foi mudado. Sabe qual é a maior de todas as boas, perfeitas e agradáveis vontades do Senhor? A maior de todas as vontades de Deus é levar você para a eternidade.